Olá, seja bem-vindo ao STP-TV, Cabo Verde, 40 anos, mais de 40 reflexões. Dá o mote para a minha conversa de hoje, a nossa conversa de hoje. Quer saber quem é o meu convidado? Já o apresento após a reportagem. Assinalam-se este ano os 40 anos da independência de Cabo Verde. 40 anos depois, afinal, o que mudou? Em que medida tem vindo Cabo Verde a evoluir? E o que é necessário ser feito ainda? Numa altura em que tanto se fala de liberdade de expressão, faz sentido falarmos daquilo que mudou e daquilo que a independência trouxe. Quais as responsabilidades, quais os direitos, quais os deveres? É de tudo isso que lhe vamos falar hoje aqui na sua STP-TV. De regresso, para dizer o quê? Para dizer que aqui comigo, enfim, à volta desta mesa e aqui na STP-TV, já tive todos os meus colegas de debate africano. Faltava um, e é esse que faltava, que está aqui comigo hoje para falarmos sobre as comemorações dos 40 anos das nossas independências, mas especialmente da independência de Cabo Verde, seu país. José Luís Alfredo Almada, meu colega no debate africano, como disse, escritor, jurista e mais mil coisas, e nomeadamente hoje aqui na condição de vice-presidente da direção da Associação de Cabo Verde de Lisboa, porque é da programação e sobretudo da programação dessa associação para a comemoração dos 40 anos da independência de Cabo Verde que vamos falar hoje. E porquê ter escolhido Cabo Verde para lançar a temática dos 40 anos? Simplesmente porque tive conhecimento da programação da Associação de Cabo Verde em Lisboa e achei verdadeiramente incrível que uma associação na diáspora conseguisse uma programação para comemorar 40 anos de independência com tanta qualidade. Zé Luís, obrigado e boa tarde. Boa tarde. Isto é muito simples. Como eu estava a dizer, tu és o último dos meus colegas de debate africano a estar aqui comigo em conversa. Estávamos a aguardar essa oportunidade para quando lançasses os teus próximos livros, has de voltar nessa altura. Mas agora aqui, o que interessa é falarmos um pouco da programação da Associação de Cabo Verde de Lisboa, da programação de comemoração dos 40 anos da independência. Um programa extenso. Um programa extenso e que abrange toda a diáspora e que envolve toda a sociedade cabo-verdiana, nas ilhas e nas diásporas, mas também que abrange todos os países de língua oficial portuguesa. Quer dizer, 40 anos é um número redondo. Como sabes, como sabemos, vai haver muitas comemorações em Lisboa, levadas a cabo por várias organizações de caráter internacional, como a UCLA e outras nacionais de Portugal, como a Câmara de Lisboa, e as associações, obviamente, têm também a sua programação. E a Associação Cabo-Verdiana, pelo facto de ser a casa-mãe quase das associações cabo-verdianas em Portugal, é a primeira, a mais antiga e talvez a mais emblemática, não ficava bem se a Associação Cabo-Verdiana não tivesse uma programação própria para as comemorações dos 40 anos da independência. Mas antes disso, talvez fosse pertinente dizer que a Associação Cabo-Verdiana, conjuntamente com outras associações, criou uma plataforma de associações para as comemorações dos 40 anos da independência, cujo objetivo é fundamentalmente articular ações e promover as ações individuais de cada associação. Isso no âmbito geral. No que respeita à Associação Cabo-Verdiana, temos muitas ações, mas queria destacar talvez duas neste primeiro semestre, ou 3 ações. Primeiramente, o ciclo de conferências sobre a história de Cabo Verde, um torneio de futebol internacional no sentido de abranger comunidades, as comunidades cabo-verdianas residentes em vários países da Europa. E a terceira ação seria um grande concerto com os míticos Voz de Cabo Verde.
Mas, debruçando mais propriamente sobre o ciclo de conferências sobre a história de Cabo Verde, pareceu-nos que seria útil, pertinente e oportuno que se compreendesse o processo cabo-verdiano até chegarmos à nossa independência. Primeiramente, porque nos parece que é um processo assaz singular, no sentido em que Cabo Verde é um país africano, mas também é um país da diáspora africana. Portanto, é um país africano porque está situado geograficamente em África, mas resulta, digamos assim, da expansão europeia e do tráfico negreiro. Portanto, nesse sentido, seria um país da diáspora negra e resultante da expansão europeia, tal como são Cuba e outros países das Caraíbas, como também é São Tomé e Príncipe. Nesse sentido, é um país africano e um país crioulo, mas ainda com especificidades outras advenientes do facto de ser um país sailiano, de ser um país, portanto, muito fustigado pelas secas, que, segundo bem explicou Gabriel Mariano, explica, digamos, todo o processo histórico cabo-verdiano. Mas é curioso, enfim, deixa-me interromper-te para dizer o seguinte: vocês estão a fazer ou propõem-se a fazer um ciclo de conferências que resulta também numa reflexão da nacionalidade e da identidade cabo-verdiana anterior à independência. Ou seja, existe aqui uma preocupação que eu achei verdadeiramente boa e profunda em ir buscar a nacionalidade antes da independência, quando existe essa preocupação em marcar as independências, as nossas, como o ponto de partida para reflexão sobre a nacionalidade. Não me refiro ao nacionalismo, mas a nacionalidade. Isso é... porquê dessa necessidade? Não, necessidade porque as identidades são construções históricas. E, no caso de Cabo Verde, são construções históricas inseridas em várias especificidades que depois têm repercussões no processo de independência. Só para dar um exemplo, o António Correia e Silva, que é um grande historiador e que atualmente é ministro do Ensino Superior em Cabo Verde, diz, por exemplo, que as fomes que resultam também das secas, do ponto de vista do condicionamento da natureza, mas também da situação histórica, das componentes político-históricas do momento, diz o António Correia e Silva que em Cabo Verde as fomes são atrizes primordiais da história. Porquê? As secas condicionam as fomes, levam, de alguma forma, à crise da sociedade escravocrata. Isso conduz a que a sociedade escravocrata se desagregue muito precocemente em Cabo Verde. Por exemplo, nos fins do século XVIII, só 15% da população cabo-verdiana é que era escrava, quando em outros países com processos históricos similares, como o Brasil ou os Estados Unidos da América, o Sul, portanto, uma grande parte da população negra ainda era escrava. Portanto, isso tudo leva a que haja uma ascensão precoce de classes, digamos, nativas cabo-verdianas ao poder e que o domínio branco, digamos assim, se desagrega. Isso tem repercussões muito fortes porque leva à formação muito cedo de uma nação cabo-verdiana. De uma nação cabo-verdiana e que depois vai condicionar todas as reivindicações políticas, no sentido de haver reivindicações políticas, por exemplo, de autonomia, mas não de independência, porque o país seria estruturalmente frágil, apesar de albergar uma nação consolidada ou em vias de consolidação. O facto de as elites nativas terem ascendido, digamos, ao poder económico e ao poder cultural muito cedo, leva a que o processo cabo-verdiano seja, por exemplo, diferente do processo santomense nesse sentido, ou até das Caraíbas, e que as elites, por exemplo, valorizem
muito componentes fundamentais da nossa cultura, como a língua, e que sejam bilíngues desde sempre. Mas o facto do país ser frágil do ponto de vista da sua economia e do seu condicionamento natural leva a que, a um determinado momento, Amílcar Cabral, digamos, preconize a unidade de Guiné-Cabo Verde. Exatamente para alavancar uma complementaridade. Uma complementaridade para tornar possível a independência. Mas isso só é possível porque Cabo Verde, sendo um país diaspórico, como a Jamaica, por exemplo, mas também é um país africano. Portanto, estando situado em África, seria isso possível. O que não seria possível se Cabo Verde estivesse nas Caraíbas. Portanto, tudo isso é que é preciso, digamos assim, explicar até chegarmos portanto, à independência no quadro das ex-colónias portuguesas. Isso seria a primeira fase do ciclo de conferências. Mas não achas A relevante? segunda fase seria, portanto, uma análise, balanço do Cabo Verde pós-colonial. A primeira fase do ciclo de conferências começa hoje, com homenagem àquele que consideramos ser o primeiro historiador cabo-verdiano, e daqui a nada digo-te uma coisa interessante a propósito disso, vai até 5 de julho. E a partir de setembro, que também coincide, que é o mês em que Amílcar Cabral faria aniversário, de setembro a dezembro será a análise do Cabo Verde pós-colonial em todas as suas componentes. Nessa primeira fase, vamos só centrar-nos um pouco nessa primeira fase. Essa primeira fase, quantas conferências é que vão existir? Mais ou menos, para termos a noção. Podemos contar aqui, mas vai decorrer durante todo o mês de maio, durante todo o mês de junho, para culminar a 11 de julho com uma conferência internacional. Quer dizer que durante o mês de maio vai haver 4 conferências, durante o mês de junho vai haver 4 conferências, depois haverá a conferência internacional. A conferência internacional, que é um colóquio, ao fim e ao cabo, tem essa singularidade porque vai conjugar, portanto, as intervenções, as comunicações, as análises de académicos e investigadores abalizadíssimos nas áreas que vão analisar, que seriam exatamente os antecedentes imediatos da independência, como o nativismo, os movimentos literários voltados para Cabo Verde, a questão da Amílcar Cabral, e vai conjugar isso, portanto, análises científicas com testemunhos de protagonistas diretos, cabo-verdianos, de várias tendências, dos vários partidos existentes na altura. Por exemplo, do lado do PSGC, que foi o protagonista principal, teremos testemunhos de protagonistas que estiveram na luta armada na Guiné, como Pedro Pires, Silvino da Luz, Oswaldo Lopes da Silva. Teremos testemunhos de protagonistas que estiveram na clandestinidade em Portugal, como Jorge Querido ou Manuel Faustino. Teremos testemunhos de protagonistas que estiveram na clandestinidade em Cabo Verde ou que foram presos políticos, como Pedro Martins, mas teremos também testemunhos de pessoas que pertenceram a outros partidos, como a UPICV, a União dos Povos de Cabo Verde, que era, do ponto de vista ideológico, da extrema esquerda, mas nacionalista estrito, no sentido de ser contra a unidade de Guiné-Cabo Verde, ou então daquelas componentes da luta política da altura que portanto, eram mais gradualistas, eram mais aderentes do federalismo spinolista. Portanto, pelo que acabo de dizer, queremos ter uma visão plural da independência e sem escamotear ou ocultar qualquer componente no que respeita ao protagonismo para essa coisa. Mas isso é importante porque é uma coisa que se tem radicado gradualmente
na sociedade cabo-verdiana. E aí teremos que ser justos. Digamos que isso começou desde, pelo menos, desde a segunda metade da década de 80 do século passado, quando o então Partido Único fez um grande simpósio internacional de louvação, estou mesmo a sublinhar esse termo, do movimento claridoso, reconhecendo o papel do movimento claridoso. Como se sabe, grande parte dos integrantes do movimento claridoso eram nacionalistas literários, mas não eram propriamente nacionalistas políticos. Independentistas ou políticos. Não eram isso. Portanto, houve essa ação que implicou também o reconhecimento do papel dos nativistas, anteriores aos claridosos, e tem-se feito esse caminho de reconhecimento da história de Cabo Verde como uma corrida de estafetas, né? Em que cada geração cumpre o seu papel e passo a passo à geração seguinte, inserindo cada geração no seu devido contexto histórico, nos paradoxos, nas incongruências e nos dilemas típicos de cada época. Isso é um exercício extraordinariamente complexo, mas também é, de certa forma, desmistificador, o que dá mais consistência, do meu ponto de vista, dá mais consistência ao aprofundamento da própria identidade. Ou seja, ninguém se sente excluído de uma identidade que consegue ir buscar a história. Do ponto de vista histórico, isso tem efeitos extremamente fortes no sentido da sedimentação da consciência nacional. Do ponto de vista interno cabo-verdiano, tem efeitos colossais. Mas como é que alguém como tu e, enfim, pessoal da tua geração, pessoal também do PICV, que foram os ganhadores da história, como é que quem ganha a história se permite abrir o debate nessa perspectiva tão inclusiva, o que não é habitual na corrente ideológica que ganhou a história das nossas nacionalidades, não é? É uma exceção clara a esse... Como digo, bom, no caso de Cabo Verde, isso pode ter a ver com algumas especificidades e vou ser claro. Uma parte dos dirigentes políticos cabo-verdianos, uma parte foi, portanto, foi discente, foi aluna, né, de grandes professores que eram claridosos políticos. Claro. Por exemplo, o Aristides Pereira foi aluno do Baltazar Lopes, por exemplo, só para dar um exemplo. Por outro lado, são descendentes. Sabes que grande parte dos dirigentes históricos cabo-verdianos são descendentes de padres, não é? E os padres foram muito importantes em Cabo Verde. Quer dizer, partindo até de um ponto de vista de um contexto familiar, pode ser que isso tenha influenciado, mas eu acho que é postura. Porque, repara, imaginemos, por exemplo, o caso de Eugênio Tavares. Quer dizer, o Eugênio Tavares sempre foi admirado por todos os cabo-verdianos como um grande compositor de mornas. Quer dizer, não há maneira de esconder o seu contributo para a história. Há bocado falei do simpósio Claridade, mas tem que ser ainda mais justo. Eu, quando fui ao liceu, foi exatamente no ano da independência de Cabo Verde, ou no ano anterior, em 64. O que eu aprendi como literatura, com grande destaque, foi a literatura cabo-verdiana. E essa literatura foi feita, digamos assim, pelos claridosos. Mas temos que clarificar isso. Essa questão de ocultar o papel de gerações anteriores não é exclusiva do PICB ou de partidos nacionalistas de esquerda, mas abrange outras gerações. Em Cabo Verde, os claridosos ocultaram durante muito tempo o contributo dos nativistas. Isso é um facto. Quer dizer, há uma série de artigos, de pessoas ligadas à claridade, por exemplo, Teixeira de Sousa, em que ele considerava que o que os antecessores fizeram, não era literatura cabo-verdiana, não tinha nada a ver com Cabo Verde. Digamos que esse processo começa a partir dos anos 80, abrange políticos, abrange literatos, abrange intelectuais de várias gerações,
para uma abertura completa à história. E hoje é um caminho mais ou menos em vias, posso até dizer, consolidado, porque tem o contributo inestimável de académicos, portanto, da universidade. O que portanto, consolida há uma série de teses, de doutoramento, de mestrado, etc., a analisar exatamente o percurso intelectual dos cabo-verdianos, a formação da cultura cabo-verdiana e do que normalmente se chama das elites letradas. E o nosso ciclo de conferências é bastante sintomático nesse aspecto. Porquê? Porque começa com uma homenagem. Bom, o prelúdio foi o lançamento do livro sobre a cidade velha. Exato. Que é, como dizemos, o portão das nossas ilhas, onde tudo começou. E essa é mais uma especificidade de Cabo Verde, como provavelmente também de São Tomé. Quer dizer, o processo histórico começa por uma cidade. Quer dizer, não começa do campo para a cidade, mas começa numa cidade escravocrata para se expandir para o interior, para o campo. Mas estava a dizer, o nosso ciclo de conferências é também sintomático, porque começamos com uma homenagem, portanto, ao nosso primeiro historiador, que é o Sena Barcelos, né? que era um branco, cabo-verdiano. Eu estava a dizer isso ao Adolfo Maria, que achava isso muito interessante. Ele, enquanto branco angolano, eu disse, e ele perguntou, mas e tal, ele é natural de Cabo Verde? Eu disse, não é. Ele é cabo-verdiano. Ele é cabo-verdiano, porque é detentor de cultura cabo-verdiana, da cultura cabo-verdiana, que já existia na altura como cultura típica das ilhas. Mas acho que esse conceito é muito difícil de entender para países não é? multiétnicos, Sim. ou em que houve uma predominância de colonos brancos, como o caso de Angola ou de Moçambique. Porque em Cabo Verde, mesmo em ilhas em que houve uma aristocracia branca, era uma aristocracia branca crioula. Quer dizer, culturalmente crioula, que falava a língua cabo-verdiana e cultivava os costumes cabo-verdianos, inseridos na sua classe, enquanto classe dominante, com mais ou menos componentes justapostas portuguesas, mas essencialmente cabo-verdianas. Estás a dizer uma coisa interessante que tem muito a ver com a minha experiência pessoal. No período colonial, convivi com muitos cabo-verdianos em São Tomé e Príncipe. Convivi já no pós-independência, não é? E acontecia uma coisa que sempre me fascinou e que sempre me chamou a atenção, que era aqueles cabo-verdianos com quem eu convivia, não tenho problemas nenhum em assumir isto, e assumo de forma descomplexada, eram normalmente pessoas ligadas à administração pública, como também era a minha família. Além daqueles que estavam nas roças, havia essa componente. Não, mas isso é interessante dizer-se porquê? Porque eu sempre, o som do crioulo cabo-verdiano, mesmo nessas famílias, sempre existiu em mim. Ou seja, de conviver de perto, ouvia falar crioulo. Mais facilmente ouvia falar crioulo, a língua cabo-verdiana, hoje, naquela altura crioulo, de Cabo Verde. É a língua crioulo Cabo Verde. E a minha casa não ouvia falar o crioulo foro. Não, por isso é que eu estava a dizer que essa especificidade é muito, muito curiosa. Essa diferenciação e fascinante em relação a São Tomé, nesse aspecto, não consigo explicar. Porque São Tomé também, desde muito cedo, há explicação, eu pessoalmente não sei explicar isso, teve elites nativas. Sim, fortes, e que acompanharam mais ou menos, em termos paralelos, nunca chegando a criar um movimento. Mas não há essa assunção da língua nacional, tanto mais que o foro, como língua, são línguas crioulas, tal como o crioulo cabo-verdiano. Exatamente. Mas estava a dizer, o Sena Barcelos, eu disse não, ele é cabo-verdiano, das elites letradas cabo-verdianas, que, portanto, assume a cultura cabo-verdiana e tenta conjugá-la em justa posição ou em funcionalizações diversas com a cultura portuguesa dominante, que é aquilo que o Gabriel Fernandes diz, que, portanto, essa elite cultivava a cultura nacional, e o exemplo máximo é o Jean Tavares, que é o cultor mor das mornas e da língua cabo-verdiana, levou-a ao nível máximo até hoje atingido.
com um mínimo cultural português. Sim. Um mínimo cultural comum com a pátria imperial portuguesa, exatamente porque aos cabo-verdianos foi destinado um duplo papel no quadro do Império Português. Mão de obra barata, serviçal, para as roças de São Tomé, Angola e um bocadinho em Moçambique, e também de quadros do funcionalismo ultramarino. A dicotomia trágica de Cabo Verde. Portanto, nesse aspecto, as nossas elites criaram-se nesse ambiente. E às vezes há mal-entendidos incompreensíveis para cabo-verdianos. Por exemplo, no filme Ilhéu de Contenda, eu depois de ver o filme fui falar com o Teixeira de Sousa. Como sabe, o filme foi baseado no romance dele, Lusógrafo, escrito em português. Eu disse, há uma coisa que eu vi no filme, quer dizer, todos os brancos do fogo que aparecem no filme falam só em português. E ele estava chateadíssimo com isso. Ele disse, não, isso falseia completamente a realidade sociológica que é importante. e cultural da Ilha do Fogo, porque os brancos do Fogo, sendo na altura uma aristocracia social, estanque, quase, mas eram crioulos, não só porque são naturais de um país crioulo, mas porque a cultura deles é uma cultura crioula e falavam, por exemplo, um crioulo tão castiço como qualquer outro. Que ainda continua a ser castiço. Não, portanto, quer dizer quem fez o filme transpôs uma realidade de outras colónias. Sim, para Cabo Verde, por exemplo, de Angola e Moçambique, em que há colonos brancos e descendentes de colonos. Não é? Nesse caso, o descendente de colono nativizou-se no quadro de uma cultura nacional que se formou naquelas ilhas. Sim. Que é diferente, porque no caso da América Latina, digamos que são os descendentes dos colonos que moldaram completamente aquelas sociedades, portanto, mandando os índios e etc., ou assimilando-os, ou confinando-os a guetos culturais. Mas não abdicando do elemento essencial, mas a língua, imperial essencial, a língua. Mas a língua, no caso desses países com processos históricos semelhantes a Cabo Verde, porque a componente branca era fortíssima do ponto de vista do poder económico, impôs-se, fez com que as línguas crioulas em formação fossem eliminadas, mas não foi o caso de Cabo Verde. Portanto, em Cabo Verde, a formação de uma cultura mestiça... Isso também acontece com as ilhas na mesma geografia que os países latino-americanos. As ilhas latino-americanas também sofreram esse processo. Mas repara, eu sei o que quer dizer e vou chegar aí. Mas no caso de Cabo Verde, digamos que a cultura mestiça tem o seu rosto autêntico, absolutamente autêntico e completamente autêntico, numa língua mestiça, que é o crioulo. Claro. Em outros países semelhantes a Cabo Verde, do ponto de vista da formação histórica e étnica, portanto, países que resultaram da miscigenação de vários povos europeus e africanos, formaram-se crioulos. Na Jamaica existe um crioulo. Claro. Na Martinique existe um crioulo. Mas digamos que a componente branca, muitas vezes, não vive, não assume totalmente aquela língua crioula que muitas vezes funciona como língua das classes populares. Faz todo sentido. E que às vezes, classes populares que às vezes são confundidas com classes mais pobres, exato, por isso negras ou mestiças. Completamente percebido. Isso no período colonial. Enquanto que em Cabo Verde, desde o período colonial, digamos, as classes letradas, brancas ou mestiças, portanto... Assumiam a criolidade. Portanto, mesmo que consideremos que há um processo de assimilação, mas é um processo de assimilação sobre uma cultura em si resultante da assimilação. Agora uma coisa, ias a falar do Sena Barcelos, que é quem dá o pontapé de saída efetivo para a situação. Não, o Sena Barcelos é extremamente importante. Ele foi, portanto,
daquela geração nativista, de Bento Tavares, Zé Lopes, Pedro Cardoso, republicano, teve em todas essas lutas, oficial da Armada Portuguesa, participante nas guerras de pacificação nas outras ex-colónias portuguesas, designadamente na Guiné-Bissau, mas ele é extremamente importante porque escreveu, quer dizer, iniciou a escrita da história de Cabo Verde, mesmo que num quadro colonial. Portanto, escreveu vários textos de história e geografia de Cabo Verde, com destaque para os subsídios para a história de Cabo Verde e da Guiné, portanto, em vários volumes. E subsídios da história de Cabo Verde e da Guiné, porque, como sabes, até 1879, se não me engano, Cabo Verde e a parte da Guiné ocupada pelos portugueses, digamos, formavam uma única unidade administrativa. Sim. Na verdade. Então, diz-me uma coisa. Pontapé de saída com a Cidade Velha, com a Sena Barcelos, um historiador, e no grande colóquio de 11 de julho, o que é que se pode esperar desse colóquio? O que é que vai acontecer, efetivamente, nesse colóquio internacional, que é, sobretudo, que é um balanço sobre a história até a independência? O que se espera, portanto, como vimos, durante as várias conferências que vão ser feitas nos meses de maio e junho, serão analisados períodos e fenómenos específicos da história cabo-verdiana. As secas, as revoltas, os piratas, extremamente importante, porque foi um pirata, né? O Jacques Cassar, que deu cabo da Cidade Velha, que levou à decadência total da Cidade Velha, para culminar, portanto, na Conferência Internacional, na Conferência Colóquio Internacional. Portanto, essa conferência, como já tinha dito anterior, tem essa especificidade, porque num único ato, num único dia, haverá várias conferências, portanto, intervenções e comunicações de vários especialistas e de protagonistas da história de Cabo Verde, mas estabelecendo uma conexão muito direta entre o processo que levou à independência de Cabo Verde e os seus antecedentes históricos. O papel dos nativistas, o papel dos claridosos e os processos literários. E isso é que se espera e tem muita relevância porque os estudos feitos muito recentemente por especialistas têm uma base académica forte, muito sustentada e portanto, vários tabus são ultrapassados. E é previsto. Vários tabus são ultrapassados. Só para dizer isso. Por exemplo, o Gabriel Fernandes, que analisou a questão da diluição da África nos claridosos, depois vem num segundo livro, Em Busca da Nação, tentar provar que os nativistas eram patriotas, mas patriotas portugueses, mas anticolonialistas. No sentido de assumirem a pátria, como portugueses, sem querer assumir os efeitos negativos do colonialismo. Do próprio regime. Eu percebi a tese. Portanto, são teses muito interessantes, é muito interessante, muito aliciantes. Mas repara que isso, parecendo que não, tem antecedentes em certas conversas de Amílcar Cabral. Por exemplo, Amílcar Cabral dizia que Honório Barreto, que se devia valorizar a Honório Barreto. Primeiro foi ele contribuiu imensamente para que a Guiné-Bissau atual existisse, tal como existe atualmente, nas suas fronteiras. Exato. E que Honório Barreto foi um grande patriota português. Na verdade, mas que isso é história que se deve assumir, etc. Portanto, tem que se ter essa abertura de espírito, mas sem significar qualquer tipo de subordinação
Muito menos digamos, dissidência, ideologias dissidência, passadas como é que a direto. história em si superou, Claro. mas, portanto, um olhar crítico sobre isso, e é exatamente esse olhar crítico sobre o Cabo Verde pós-colonial que iremos ter crítico. Para ser crítico também tem que ser plural. Crítico e plural é o que vamos ter a partir de setembro, que é, portanto, sobre a análise, o balanço do Cabo Verde pós-colonial nas suas várias dimensões. Zé Luís, muito obrigado e vamos ver se a partir de setembro se voltas, que é para falarmos não só sobre isto, mas sobretudo dos teus livros, que eu estou muito interessado, porque, enfim, tive o privilégio de ler algumas coisas de um deles e gostava de voltar a ter-te aqui, ok? Ok, obrigado. Muito obrigado, meu caro. Obrigado. Já de seguida, temos as notícias da semana. Fique atento à reportagem que nos chegou de São Tomé e Príncipe sobre o FMI. E já de seguida irei fazer um curto comentário sobre a mesma. Após 15 dias de negociação com o governo santomense, a missão do FMI decidiu apoiar o novo programa de redução da pobreza proposto por São Tomé e Príncipe para o triênio 2015-2018. O chefe da equipa do Fundo Monetário Internacional, Maxwell El Afari, garante que a proposta do apoio decidido pela sua equipa vai ser submetida ao Conselho de Administração do FMI em julho próximo. Aquilo que iremos propor são 60% da cota do São Tomé e Príncipe no fundo, o que, se quiser, enfim, traduzir ou converter para dólares americanos, dá sensivelmente 6,5 milhões. O apoio financeiro prometido pela missão do FMI vai servir para reforçar as reservas do Banco Central de São Tomé e Príncipe. The IMF traditionally gives money for balance of payments. Por norma, o FMI não dá qualquer tipo de apoio orçamental. O apoio que é dado através do FMI é na área da balança de pagamentos para reforçar as reservas do Banco Central contra eventuais choques externos. Com o reforço de 6,5 milhões de dólares para a balança de pagamentos, São Tomé e Príncipe ganhará mais confiança dos doadores internacionais na próxima mesa redonda, agendada para setembro do corrente ano. To support the program. Vão funcionar para alavancar uma ação que vai ser continuada numa conferência, numa mesa redonda de doadores que o Governo planeia organizar para o mês de setembro e na qual será apresentado o relatório e a proposta que supostamente já aprovado pelo Conselho de Administração do Fundo em julho, e isso vai servir de catalisador para que o Governo de São Tomé consiga atrair outros fundos de outros doadores e de outras instituições. O novo programa de crescimento econômico acordado com o FMI para o período 2015-2018 tem outras vantagens para São Tomé e Príncipe, como explica o Ministro das Finanças e Administração Pública, Américo Ramos. E um segundo elemento bastante importante no programa será a possibilidade do país, tendo sido considerado como um país de alto risco de endividamento, poder vir a beneficiar de créditos concessionais em condições melhores em relação ao antigo programa. Portanto, o país anteriormente estava sobre condições de acesso a financiamento de concessionalidade a 50%, houve uma redução para 35%. O FMI apoia a política do governo santomense no que toca ao crescimento econômico, mas deixa trabalhos de casa. Nós temos que criar as condições para mobilizarmos mais receitas internas. Temos, nesse sentido, que fazer uma certa racionalização da despesa e garantir, nesses próximos 3 anos, uma diminuição do saldo primário. Por outro lado, é necessário que o país crie as condições, diversifique a economia de forma a melhorar a sua exportação para que o país tenha uma dívida sustentável. Portanto, o país, como eu disse inicialmente, é um país de alto risco de endividamento. Há toda a necessidade do país criar as condições para que o país saia desse nível de endividamento. Para continuar a merecer a confiança do Fundo Monetário Internacional, o governo santomense tem ainda que resolver a problemática questão da dívida cruzada entre o Estado, a Empresa de Água e Eletricidade
e a ENCO, empresa de combustíveis e óleo. Ouvindo o Ministro das Finanças de São Tomé e Príncipe, percebe-se da importância do conseguido. O Governo tinha prometido renegociar com a FMI algumas condições da relação, ou do acordo que existe entre São Tomé e Príncipe e o FMI. Como é evidente, isto é uma tarefa quase que impossível. Não se estava à espera de que fosse possível renegociar todo o acordo, até porque países muito mais fortes que São Tomé e Príncipe não o conseguem, nós não seríamos a exceção. O que é relevante aqui é conseguir negociar melhores condições para o acordo que já temos, o que permite ao país ter margem de manobra para financiar-se e financiar, como é óbvio, a economia santomense. No entanto, deixo já aqui um aviso ao Governo que essa oportunidade que é dada tem que ser, obviamente, executada com o maior rigor. Porquê? Porque nós estamos habituados a esse tipo de aberturas, sobretudo dos parceiros multilaterais, e normalmente o que nós fazemos é desperdiçar as oportunidades, endividando mais o país e executando mal os programas ou os projetos que foram propostos ou que foram propostos à análise por parte dessas organizações multilaterais. Neste caso, a pressão está claramente do lado do Governo santomense e o que me deixa tranquilo, mas obviamente expectante e atento, é o facto de, desta vez, querer-se assumir que as coisas serão bem executadas. Veremos o que se vai passar. Segue mais uma reportagem, desta vez com o tema Operação Stop. Fique atento. A Operação Justiça Fiscal enquadra-se na política do atual governo que pretende reforçar as medidas de cobrança de imposto para cumprir as metas do orçamento no que toca ao aumento de investimentos com recursos internos. A recuperação do imposto sobre o veículo é um dos alvos da campanha, que envolve Polícia Nacional e técnicos da Direção de Impostos. O senhor está na infração, ele não tem cá o disco de 2015, que deve ser pago em fevereiro e março, daí que vamos lhe imputar uma multa. Ele terá que depois passar nas finanças para efetuar o pagamento, adicionando uma multa, pois claro, e o livrete vai ser entregue na polícia, e daí, quando ele for às finanças pagar a sua multa, ele dirige-se à Polícia Nacional e, consequentemente, receberá o seu livrete. Pronto, é uma boa iniciativa. É que pronto, um país para estar organizado tinha que ter coisas dessas, porque não se podia ter um país com pessoas que não pagam fisco, que não pagam impostos. E assim como é que o país vai ter que andar? Nunca mais. Nós seríamos num país que, pronto, cada um faz o que pode fazer e pronto, o país cairia num estado de abismo, porque nós queremos que o país avance. A medida tem sido aplaudida pela maioria dos automobilistas, mas há quem também aproveita para reivindicar os seus direitos. Como o governo está a exigir o taxista pagar os discos, nós também exigimos o governo também para reparar a estrada de Maria Deus. Porque a estrada de Maria Deus está a nos trazer grandes transtornos a carro. É rótula, é ponteira, é de caixa de direção, é amortecedor. O diretor dos impostos, Olinto Costa, explica a razão desta operação. Nós temos feito constatações bastante tristes. Triste porquê? Porque nós sentimos que numa praça, dois taxistas, um paga o imposto do veículo e outro não paga. Isto é uma concorrência desleal. O objetivo dessa operação é justiça fiscal, impor a justiça fiscal. Então esta ação tem como objetivo premiar aqueles que pagam os seus impostos. Nos próximos dias vai ser assim nas estradas de São Tomé. Outra ação governativa complexa, que é juntar a Polícia Nacional e juntar, digamos que o controle fiscal em operações stop, que são mesmo operações stop, ou seja, operações
de verificação e de fiscalização e controle também das viaturas em circulação no Parque Automóvel de São Tomé e Príncipe. Como é óbvio, apertar essa fiscalização tem uma consequência, aumenta, obviamente, as receitas dos impostos. Mas, no entanto, para o fazer, é preciso que se deixe constância clara e consciente aos são-tomenses de que o Estado, ao pedir esse rigor à cidadania, o Estado tem que ser rigoroso. Ou seja, se vai aumentar receitas, tem que aumentar a qualidade dos serviços a prestar aos cidadãos. Com isso quer dizer que daquilo que estão a arrecadar com essa fiscalização, como é óbvio, estão a arrecadar é resultado de multas e de coimas aplicáveis aos motoristas, particulares e profissionais, ou seja, desde táxis até viaturas pessoais que andam sem imposto de circulação automóvel, obrigam-se o Estado, obviamente, a oferecer melhor qualidade rodoviária à cidadania. Não há outro remédio, assim é e assim terá que ser e, obviamente, quem paga tem que exigir do Estado serviços melhores. Seguem-se as notícias internacionais que destacámos hoje. A primeira diz respeito ao encontro das chefias militares da CPLP que decorreu em Luanda. Ora vejam. O encontro de chefes militares da CPLP decorreu em Luanda até ontem, sexta-feira, e analisou a situação político-militar e questões internacionais de defesa e segurança, nomeadamente eventuais implicações para os países lusófonos. A manutenção da paz, o combate às atuais ameaças e outros temas foram algumas das principais preocupações das chefias militares da CPLP reunidas em Luanda. Comentário simples. Aparece a Guiné Equatorial pela primeira vez nesses encontros, ao nível dos Ministérios da Defesa. E outro detalhe, verificar que o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe ainda continua a ser interino. Ou seja, depois da saída, em janeiro, já vamos a 4 meses, do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe, continuamos com o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas em interinidade. Não faz sentido e acho que chegou a altura de se resolver a situação de forma definitiva. O nosso segundo destaque vai para a assinatura do Programa Estratégico de Cooperação entre a Guiné-Bissau e Portugal. A Guiné-Bissau e Portugal assinam no dia 4 de julho um programa estratégico de cooperação. O anúncio foi feito esta quarta-feira em Bissau pelo Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Portugal, Luís Campos Ferreira. Eu não teria muito a comentar relativamente a isto. Não fosse o facto de achar que, sendo São Tomense, toda a alegria por verificar o envolvimento da cooperação portuguesa e, enfim, da diplomacia portuguesa nesse processo de reconstrução de um país, e eu gosto muito dessa expressão, que é uma expressão antiga, mas um país irmão. Enfim, isto ainda são reminiscências da nossa luta nacionalista. Portanto, é sempre com alegria que vejo Portugal envolver-se, Portugal moderno, enfim, contemporâneo, envolver-se nesse combate por trazer a Guiné-Bissau para a dignidade de um país que merece ser um país igual aos outros países. Os valores envolvidos são valores que resultam da excepcionalidade da Guiné-Bissau. Mas, no entanto, sendo São Tomense, também devo dizer que gostava que a mesma disponibilidade existisse relativamente à situação de urgência, por exemplo, que países mais débeis, como é o caso de São Tomé e Príncipe, o meu país, vivem. Veremos o que é que se vai passar no fechar do pacote, da negociação do pacote para a cooperação entre Portugal e São Tomé e Príncipe. Espero, francamente, que se suba um pouco mais, independentemente da situação complicada que vive Portugal, mas que suba um pouco mais o esforço de solidariedade lusófona. Estamos mesmo a terminar. Antes disso, vou deixar uma única sugestão, que é, todas as sextas-feiras, dirigirem-se à Associação Cabo-Verdiana em Lisboa, a sua sede, que é por demais conhecida de toda a gente. Não é só para ir comer cachupa que se vai à sede da Associação Cabo-Verdiana em Lisboa, deve-se ir também para participar da reflexão e para ouvir, porque o nível, parece-me a mim, que é altíssimo e que merece que haja público disponível para interagir,
mas sobretudo para estar atento às novas tendências do aprofundamento da identidade e da nacionalidade cabo-verdiana. Obrigado por nos ter acompanhado nesta emissão. Espero por si no próximo sábado pelas 8 horas em youtube.com, canal STP TV. Sou Abelio Neto e esta é a STP TV, a sua nova televisão.